Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4. Assim está escrito: Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Esse é um testemunho vibrante de Paulo para os irmãos lá da cidade de Tessalônica, porque o Evangelho chegou ali de uma maneira muito linda, muito gloriosa, porque Paulo disse que o Evangelho não foi transmitido a eles somente em palavras, mas também poder, no Espírito Santo e muita certeza. Então são vários elementos que se harmonizaram com a pregação do Evangelho na cidade de Tessalônica e, por conta disso, os resultados começaram a aparecer de maneira rápida. É a ação de Deus. Quando o fruto está maduro, é preciso fazer a colheita para não se perder. Então, Deus trabalha desta maneira. Deus prepara um povo, Deus prepara o mensageiro, Deus coloca a mensagem na vida do mensageiro e ele fala na direção de Deus, contando sempre com a ajuda do Espírito Santo. Isso aí é indispensável. Ninguém pode fazer nada sem que tenha a cooperação do Espírito Santo. Se não tiver, nada terá resultados permanentes. Mas aqui ele diz que foi assim. E eles receberam a palavra de Deus com muita tribulação, mas também com muito gozo do Espírito Santo. Apesar de que fisicamente, emocionalmente, eles estivessem atravessando uma tribulação, um momento de decepção, um momento de tristeza, de aperto, de dificuldade, espiritualmente, o espírito deles estava se regozijando pelo gozo do Espírito Santo. A alegria que o Espírito Santo promove no coração daqueles que se rendem à fé em Cristo Jesus. E agora aqui no capítulo 2, no versículo 4 que li, ele diz: como fomos aprovados de Deus. Deus abençoe a irmã Maria Edineide Maria. Irmã Edinede Maria. Mas como fomos aprovados de Deus. Olha, chegar numa condição como esta e saber, ter o conhecimento disso, é algo que engrandece o trabalho do servo de Deus. Ele disse, mas como fomos aprovados de Deus? Então Deus é aquele que aprova. E ele vai aprovar-nos, na verdade, quando encontrar em nós o nosso proceder, a nossa conduta, aliado, submisso, de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Não é uma aprovação que eles fazem hoje em dia, em qualquer lugar aí. As aprovações hoje são feitas, inclusive, sem nenhum exame, sem nenhuma análise, sem nenhuma observância, sem nenhum cuidado antecipado. E fazem-se várias aprovações por aí, mas os resultados são desastrosos. Deus é diferente. Deus, para aprovar uma pessoa, não é de qualquer maneira que a pessoa vai viver. A pessoa tem que demonstrar diante de Deus alguns procedimentos que vão dar a Deus, que vão fazer com que Deus observe que há seriedade naquela vida, a sinceridade, a pureza, a transparência, a discrição. Não existe vanglória, não existe lisonja, não existe orgulho, não existe desejos desordenados naquela vida. Não.
para ser aprovado por Deus, tem que estar à luz do que a palavra de Deus orienta e determina. E Paulo aqui diz que fomos, mas como? Ele dizendo dele e de seus companheiros, como fomos aprovados de Deus. Agora, Deus os aprovou para quê? Para que a eles fosse confiado o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, para que fosse pregado às vidas, para que eles, ao ouvir o Evangelho, fossem impactados pelo Espírito Santo, levados ao arrependimento e à conversão em Jesus. Então, a aprovação de Deus era para que eles se tornassem instrumentos úteis nas mãos do Senhor e que pudessem produzir resultados que contribuiriam para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Ele diz, para que o Evangelho que nos fosse confiado, o Evangelho é o bem precioso que Deus tem para depositar na nossa vida. E nós só podemos demonstrar, proclamar, ou pregar, ou anunciar este Evangelho a outras pessoas, quando, na verdade, nós formos testemunhas vivas do poder do Evangelho. Não se pode pregar uma coisa que não se experimenta, que não se vive. Como pode acontecer uma coisa dessa? Não tem convicção, não tem um ponto de apoio. E numa indução do adversário, numa tentação, numa estratégia maligna, ele pode minar os esforços da pessoa porque ela não tem experiência daquilo que está falando. Mas quando Paulo diz aqui, como fomos aprovados de Deus, então Deus viu que realmente a vida destes homens, destes servos, estava de acordo com o seu propósito e a sua vontade, e Deus então os aprovou para que a eles fosse confiado o Evangelho, porque eles não iriam fazer negócio com o Evangelho. Eles não iriam usar o Evangelho como moeda de troca. Não. Eles iriam proclamar o Evangelho com muito temor, com muita seriedade, com muita certeza e com muita verdade. Sem nenhum interesse próprio, sem nenhuma barganha, sem nenhuma negociata. Evangelho é isto. Anuncia-se o Evangelho como ele é, sem diluí-lo e sem misturar nele alguma coisa com vistas a que nós tenhamos algum tipo de vantagem por simplesmente estarmos proclamando o Evangelho. Não, nós não temos nenhum direito de fazer isto. O nosso dever é pregar o Evangelho, que é de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus e de maneira nenhuma nos vangloriar por este, por aquele ou por aquele outro que se converte a Cristo. Quem o salvou foi Cristo. Quem o convenceu foi o Espírito Santo. Quem entronizou a transformação na vida dele foi o Evangelho que nos foi confiado. Então não foi a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa esperteza, não. Foi a ação de Deus. Nós simplesmente fomos o depositário de Deus por receber a sua graça, a sua palavra, a manifestação do seu poder e transmitir a quem carente e necessitado está. Então, aí o resultado surte, ele aparece, e ele é proveitoso, e é permanente, e não vai trazer na vida daquele que foi alcançado nenhuma dependência da minha vida ou daquilo que eu disser ou não disser. Ele vai ficar dependente de Jesus, unicamente. Deus abençoe Geraldo Oliveira Júnior. Então Paulo diz aqui, como fomos aprovados. Em outro texto ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se não é que já estáis reprovados. A avaliação de Deus não tem só aprovação, tem reprovação também. Quantas pessoas que vão com a intenção errada, com o propósito oculto,
estes Deus reprova. Deus não faz nenhuma cerimônia de aprovar ou de reprovar, desde que haja condições. Não há condições, não está dentro do padrão bíblico, ele é reprovado pelo Senhor. Se estiver dentro daquilo que Deus determinou, designou, e espera que viva, e faça, e pratique, e então possa depois usar as palavras para testemunhar, a esses Deus aprova. E veja o que foi que Paulo disse aqui. Como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. O Evangelho é algo sublime e maravilhoso da parte de Deus, porque ali está todo o conteúdo, todo o conjunto do amor de Deus demonstrado no sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, para a salvação dos pecadores, e esta joia, esta preciosidade, Deus não vai colocar nas mãos de qualquer um. Deus escolhe as pessoas, capacita as pessoas e aprova aqueles que demonstram a dignidade por receber o Evangelho, receber de Deus a confiança de depositar nele o Evangelho, para que ele possa pregar, ele possa ensinar, ele possa proclamar, mas com uma condição, que antes de qualquer coisa, ele viva o Evangelho. Ele viva primeiro e depois prega o que vive. Então, este é o ponto aqui. Aprovados por Deus são estes que não deixam brecha na vida, que Deus não encontra ali uma brecha aberta para futuramente, quem sabe, colocar uma cunha e atrás daquela cunha colocar alguma outra coisa que seja desagradável e vai corromper o Evangelho. Não. Aprovados por Deus, não tem brechas para que nada exterior e estranho venha procurar juntar-se a este Evangelho que nos foi confiado. O Evangelho puro, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, gerado por Deus através de Jesus. Este Evangelho é aquele que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça, que é de fé em fé, mas o justo viverá da fé. Então, Deus abençoe a irmã Eliana Campos. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. É Deus quem confia a nós o Evangelho e nos dá o encargo de vivê-lo e proclamá-lo. Viver e proclamar. Porque à medida em que nós estivermos proclamando, as pessoas estarão olhando para nós, procurando na nossa vida se aquilo que estamos anunciando é verdadeiro na nossa vida. Porque se não for, nós seremos testemunhas falsas. Vamos dizer o que não vivemos, o que não experimentamos, o que não é real na nossa vida. E como podemos convencer a outros de que aquilo é bom se nós não experimentamos, se nós não praticamos? É a semelhança de alguém que chegou uma certa vez para denegrir o cristianismo, chegou para um determinado irmão e disse: olha, o cristianismo não presta, o cristianismo é isso, o cristianismo é aquilo outro, e é aquilo outro, é aquilo outro. Pois bem, o irmão ficou quieto e depois usou de uma estratégia. Ele pegou, não disse nada, pegou uma laranja, descascou aquela laranja e começou a comer aquela laranja. E perguntou para aquele que estava protestando contra a fé daquele irmão. E disse: escuta, essa laranja é doce ou é azeda? Aí ele falou: como é que eu posso saber? Quem está provando é você. Você que sabe se ela é doce, se ela é azeda. Como é que eu vou dizer se eu não estou provando? Eu só posso dizer para você depois que eu provar essa laranja. Ele disse: pois bem,
Então, como é que você fala mal do cristianismo se você não experimenta o cristianismo? Se você não experimenta o Cristo do Evangelho? Como é que você pode dizer mal dele se você não vive, não experimenta para saber se é bom ou ruim? Então é isso que muitas pessoas fazem. Eles, por um lado, eles denigrem sem conhecer. Por outro lado, outros querem apregoar sem experimentar, sem ter experiência, sem ter certeza, sem ter vida de acordo com o propósito de Deus. As coisas têm que se harmonizar. Não pode ser uma coisa dissociada do outro. Eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, mas na hora de pregar eu vou pregar certinho. Não. Não é assim. Não é aquele negócio, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Aí está errado. A vida, em primeiro lugar, ela tem que demonstrar essa aprovação que Deus fez a nós. No procedimento, no trato, na responsabilidade, na fidelidade, na lealdade, no olhar, no ouvir, no pensar, no agir, no se manifestar, em qualquer situação. E quando abrirmos a boca, as pessoas vão encontrar aquilo presente na nossa vida. Então isto vai ser um testemunho confirmado de que aquilo que estamos anunciando, nós experimentamos. E a pessoa pode ser impactada pelo Espírito Santo e convencida por ele a crer em Jesus e vai experimentar de igual forma as bênçãos contidas no Evangelho de Jesus. Então observe, ele diz aqui, olha, nós fomos aprovados por Deus. O Evangelho nos foi confiado. Bom, uma vez que Deus nos aprovou e nós recebemos o Evangelho, Deus nos colocou como depositários do Evangelho para anunciar o Evangelho, então eu vou fazer do meu jeito. Não, não é assim. Paulo fez diferente, ele diz aqui, ele continua no versículo 1 Tessalonicenses 2 e 4. Ele diz, assim falamos. Bem, uma vez que Deus nos aprovou, nos confiou o Evangelho, assim falamos. Como é que ele falava? Então ele diz aqui, assim falamos, não como para agradar aos homens. O nosso intuito em pregar o Evangelho não é procurar agradar os homens, acariciar o ego deles, aprovar a vanglória, a soberba, o pecado, a iniquidade, a imoralidade. Não, não fala para agradar. Porque quando se fala para agradar aos homens, desagrada a Deus. Por quê? Porque o que agrada aos homens é a vida que eles estão vivendo em pecado. E se for falar qualquer coisa contrária a esta vida, contrária ao propósito de Deus, eles não vão se agradar. Então, se quer agradar aos homens, vai desagradar a Deus. Então eles não foram aprovados para receber o Evangelho e falar de tal forma para agradar aos homens. O compromisso é agradar a Deus, é ser fiel a Deus, é proclamar o Evangelho conforme Deus determinou que ele fosse proclamado. Porque à medida em que se prega, se ensina, se vive, se proclama este Evangelho para agradar a Deus, é o mesmo Deus que está provando o nosso coração. Então, se houver divergência daquilo que falamos com aquilo que Deus vê no nosso coração, não vai ter aprovação de Deus. E não tem como agradar as pessoas com o Evangelho de Jesus. Ou nós vivemos para pregar de tal forma para agradar a Deus, ou de outra maneira, este nosso Evangelho ele vai estar corrompido. Ele vai estar comprometido, porque nós vamos procurar usá-lo com uma outra estratégia, de tal forma de falar o que as pessoas gostariam de ouvir. Mas Evangelho não é isso. Evangelho não é falar o que as pessoas gostam de ouvir, mas é falar o que elas precisam ouvir. Essa é a diferença. E Evangelho deve ser proclamado assim.
Não é buscar o que você quer ouvir, o que você gostaria de ouvir, não. Eu estou aqui para falar em nome do Senhor. E a palavra de Deus para você é esta. Assim diz o Senhor. E muitas das vezes vai mexer com a estrutura da pessoa, vai chacoalhá-lo, mas se ele entender que isso procede da parte de Deus, vai ser bom para ele, porque vai colocá-lo no centro da vontade de Deus e ele vai receber como se fosse um choque para uma tomada de decisão, para não ficar acomodado com aquela vida de faz de conta, que não agrada a Deus, que não compromete, que não precisa viver, não precisa praticar, pode ser de qualquer jeito, está tudo certo. Não. Evangelho, quando vem, ele vem para mudar, ele vem para mexer, ele vem para cortar. E a palavra de Deus diz que manejar bem a palavra da verdade é cortar reto, é não desviar o corte, é não negociar, mas é fazer o que Deus diz pela sua palavra. Deus abençoe, pastor Jonas Ferreira. Então diz aqui, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Quando nós temos o único objetivo de agradar a Deus, esta palavra de Deus na nossa vida e na nossa boca, ela vai ser uma palavra de poder. Aonde chegar, o ouvido que captar, o espírito que receber, vai ser influenciado, impactado, transformado pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra é viva, a palavra é poder. Agora, se nós falamos para agradar aos homens, não tem vida, não tem poder, não tem nada, é somente uma acomodação de palavras para deixar todo mundo bem, de acordo com os pecados que cada um tem. Só que Deus fica aborrecido com a gente, porque nós não estamos sendo leais àquilo que Ele nos confiou. Então nós temos que ser leais a Deus, fazer tudo para agradá-lo. Isso me faz recordar uma experiência que eu li de uma certa ocasião, um obreiro que estava chegando para receber uma congregação para dar seguimento àquele trabalho, porque um obreiro estava sendo remanejado e precisava chegar um outro. Então trouxeram lá um obreiro mediano, não muito jovem, não muito idoso, um obreiro mediano, para gastar a vida dele na proclamação do Evangelho e esmerar-se em cumprir a vontade do Senhor. E tinha lá aproximadamente umas 500 pessoas. E disse que alguém chegou para ele e disse: pastor, como é que o senhor vai fazer para agradar todas essas pessoas? Qual é o segredo para agradar 500 pessoas? O senhor está recebendo essa responsabilidade. Ele parou, pensou direitinho. Agradar 500 pessoas são 500 mundos diferentes. Eles não se combinam entre si. Eles não vivem na harmonia entre eles. Porque cada um tem os seus padrões, os seus princípios, os seus pensamentos, a sua maneira de agir, de reagir. E é difícil agradar a todos. Então ele iria agradar a alguns e desagradar a outros. E aí não teria o resultado que se esperasse. Deus abençoe o pastor Edinaldo. O que ele respondeu para a pessoa? Ele disse: olha, eu vim com a seguinte responsabilidade. Eu tenho um único objetivo. Eu não preciso agradar mais de 500 pessoas. Eu preciso agradar somente a uma pessoa. Se eu agradar a esta única pessoa, eu estou satisfeito. Eu sei que os demais, os 500 que terão por aqui, eles vão também receber e vão seguir o caminho juntamente conosco. E quem é essa pessoa? É Deus. Eu tenho o compromisso único de agradar unicamente a Deus. Agradando a Deus, certamente eu vou agradar as pessoas, porque eu vou falar a palavra de Deus. E quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus.
Quem não é, ou vai se converter, ou vai tomar outra decisão. Não tem como esse negócio de agradar. Então, o que Paulo dizia aqui é mais ou menos isso. Nós falamos não para agradar aos homens, mas como para agradar aos homens, mas a Deus. O nosso propósito é agradar a Deus, que prova os nossos corações. Quantas vezes nós observamos em determinados lugares, as pessoas começam e vão falando. De repente chega alguém ali, uma pessoa influente, uma autoridade, um empresário, um político. E a pessoa que está à frente, ele muda o discurso, ele muda a palavra, no sentido de agradar aquela pessoa. Ele está sendo reprovado por Deus. Porque Deus não aceita isso. Dentro da igreja de Deus, todos são iguais, não tem deferência. Esse é senhor, esse é doutor, esse é político, esse é representante, esse é influente, aquele é autoridade, aquele é outra coisa. Não. Quando se reúne dentro da igreja como povo de Deus, é tudo servo. Não tem esse negócio de um melhor e maior que o outro. Não. Por isso, o erro está nisso. E a gente observa muito isso. A coisa vai bem que vai uma beleza. Mas quando chega alguém de uma influência, de um conhecimento, alguém respeitado na sociedade, logo se muda o discurso e às vezes nem se cita um texto da Bíblia, no objetivo de agradar aquela pessoa. Era uma oportunidade daquela noite ser fiel a Deus, agradar a Deus, e o Espírito Santo poderia trabalhar naquela vida e levá-la à conversão. Mas não vai acontecer isso, porque chegou lá, o ego dele foi amaciado, ele vai sair do mesmo jeito que entrou. E não vai ter vontade de voltar. Porque se ali era o lugar dele ouvir uma palavra certa, dirigida por Deus, como para agradar a Deus, o Espírito Santo ia impactá-lo. Mas não aconteceu. Deus abençoe Demerson, o pastor que está de viagem. Deus abençoe a irmã Irani. Muito bem. Então aqui, o que Paulo está dizendo é isso. Nós fomos aprovados por Deus, por Ele nos confiar o Evangelho, e agora nós temos que saber o que fazer com o Evangelho. Nós não podemos fazer negócio. Nós não podemos vender Evangelho. Nós não podemos negociar. Nós não podemos colocar as nossas promessas como se fossem promessas do Evangelho e sair anunciando para o povo. Não. Nós temos que dizer o Evangelho como ele é, sem acrescentar nada, sem tirar nada. Porque se acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, vão ser acrescentadas pragas sobre a nossa vida. Se tirar, vai ser tirada a nossa parte com Deus. Então, dos dois extremos, nós estamos correndo perigo. Então, o que é melhor a fazer? É seguir exemplos. A Bíblia pontua sempre exemplos. E aqui está o exemplo de um homem. E quando Paulo fala isso, quando a gente observa Paulo, desde a sua conversão até a sua morte, ele não mudou. Ele não procurou agradar, ele não procurou lisonjear as pessoas, ele não procurou bajular, ele não procurou fazer confete na cabeça de quem quer que fosse. Não. Ele foi firme, seguro e fiel do começo da conversão ao fim, até quando ele foi sacrificado. Mas ele não negou, ele continuou. E aí a gente olha os resultados que ele teve na vida dele de pregação do Evangelho, que resultados importantes, permanentes, marcaram a história, estão registrados na Escritura. E nos nossos dias a gente não está vendo isso. Parece que não tem mais aquelas transformações radicais, aquelas mudanças que só Deus faz na vida da pessoa. Também pudera. O Evangelho está sendo anunciado para agradar os homens e não para agradar a Deus. Então, quando Paulo diz isso, aqui é um alerta para nós, é um puxão de orelha. Se alguém está enveredando por este caminho de procurar
usar do evangelho para agradar as pessoas, para receber vantagens em troca do evangelho, está em falta, está errado, está transgredindo a vontade de Deus. E mais dia menos dia, vai ter uma consequência muito complicada. O melhor é procurar o padrão bíblico, acertar-se diante dele e fazer o que Deus ordena. Aqui diz, fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Deus confia o evangelho a quem ele aprova. Então daí nós entendemos que existem em muitos lugares pessoas que não são aprovados por Deus e estão usando indignamente o evangelho de Deus. Este é um perigo muito grande. Mas aqui está escrito, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Então o que fazer agora? Nós vamos falar. Fomos aprovados por Deus, estamos aprovados por ele, autorizados por ele, recebemos a mensagem que nós temos que falar. Não é eu criar uma mensagem, você criar uma mensagem, o outro criar outra, o outro criar outra. Não, Deus já nos deu o bojo da mensagem. Qual é o bojo da mensagem? É o evangelho. No evangelho tem tudo. Fala de paz, de perdão, de libertação, de transformação, de salvação, de vida eterna, de promessas. Tudo isso está no evangelho. O que fazer agora? Vamos falar, vamos anunciar, vamos proclamar. Ele nos foi confiado para isso, para sermos uma testemunha viva, real e verdadeira de Jesus e com uma experiência de vida. Então, assim falamos. Deus abençoe a irmã Adélia Mendes. Não como para agradar os homens. Os homens não devem ser agradados com o evangelho. Eles têm que ser confrontados pelo evangelho. Porque o evangelho é o propósito de Deus para a salvação das pessoas. E o evangelho vai confrontar a vida, a conduta, o procedimento, o comportamento. E aí entra o trabalho do Espírito Santo, que na medida em que o evangelho está confrontando a vida, está martelando lá no íntimo daquele coração, o Espírito Santo vem e leva-o ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e leva-o a Cristo. E ele confessa-se arrependido, confessa-se um pecador, e reconhece Jesus e o recebe pela fé como Senhor e Salvador. E experimenta uma grande e maravilhosa transformação que não é somente exterior, não é só de aparência. Mas essa transformação parte de dentro, do espírito para a alma, para o coração, e se sobressai no corpo, no exterior, no comportamento, no trato, nos negócios, na vestimenta, enfim, em tudo, vai demonstrar o poder do Evangelho de Jesus. Essa mudança que acontece unicamente através do assentimento mental do Evangelho, mas não se crê com o coração, só se acredita com a mente e não com o coração, ele faz com que a pessoa mude o exterior. Mude o exterior. Vai se vestir como cristão, vai falar como cristão, vai parecer como cristão, mas interiormente não é um cristão. E não vai tardar muito tempo, vai acabar esta ilusão e a pessoa vai voltar a ser o que era. E alguém vai dizer, mas não era? Não, nunca foi. Porque se tivesse sido, teria permanecido. Então, isso é o que move o coração das pessoas. Quando ela provém de dentro para fora, nós temos o testemunho interno do Espírito Santo, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e temos o testemunho externo. As nossas ações, o nosso comportamento, as pessoas que vão nos observar, vão notar em nós diferenças. E vão dizer, o que aconteceu com você? Você vai dizer, foi o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele é pregado para agradar a Deus, o resultado é alcançar pessoas para Deus. Você foi alcançado assim.
Você se lembra quando o evangelho chegou a você? E você olha nos dias atuais, parece que não há nenhuma sintonia com aquele evangelho que você foi levado à conversão. Então é preciso a gente analisar bem, observar e, enquanto tiver tempo ainda, recorrer ao padrão bíblico e buscar se encaixar no propósito de Deus, de viver de tal maneira que Deus nos aprove e nos confie o evangelho. E quando tivermos de posse deste evangelho de Deus, aprovados por ele, falar de tal maneira, com a plena convicção, com o único objetivo de agradar a Deus e mais ninguém. Agradando a Deus, você está cumprindo o seu papel, está cumprindo o seu ministério, está alegrando o coração de Deus, está entesourando bênçãos para a sua vida e para o seu futuro com Deus, e você vai seguir longe, você vai adiante, porque você é um instrumento útil, fiel e verdadeiro nas mãos do Senhor. Que possamos atentar para esta orientação que Paulo demonstrou junto à igreja de Tessalônica, e eles testemunharam, confirmando isto que Paulo dizia. O importante é isso. Ele estava dizendo a um povo que ele serviu, que ele estava servindo. E este povo que serviu junto com ele, que via Paulo, como ensinava, como pregava, como andava, como se locomovia, como tratava os negócios, esse povo confirmou o que Paulo estava ensinando. Não é bonito isto? Quando eu e você damos o nosso testemunho de vida, do evangelho, e as pessoas olham, isso é verdade. O que ele está dizendo é verdade. Eu conheço. Foi assim mesmo que aconteceu. É desse jeito que ele vive. É desse jeito que ela vive. Não é uma coisa bonita? E sabe o que isso vai fazer? Atrair glória para Deus. Não vai me encher de vanglória. Olha, está falando bem de mim. Olha, me conhece. Nada a ver, nada a ver. Isso não vai encher o coração de ninguém. Mas vai despertar em outros motivos para glorificar a Deus por ver alguém que está ali como um testemunho vivo do que Deus pode fazer quando o evangelho impacta a vida de um homem, a vida de uma mulher. Mas sejamos esse instrumento. Eu tenho o dever de ser esse instrumento. Você tem o dever de ser esse instrumento, de receber a aprovação de Deus, a confiabilidade de ele lhe confiar o evangelho e de falar unicamente para agradar a Deus. Se algumas vezes você se desviou do objetivo de agradar a Deus por conta da influência deste, daquele ou daquele outro, ou de interesses pessoais, você procurou agradar aos homens, você falhou diante de Deus. Então é preciso retomar esta situação. Se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, a partir de hoje, eu quero com a sua graça e misericórdia, falar unicamente para agradar ao Senhor. E sei que, se eu falar o evangelho unicamente como ele é, para agradar o Senhor, sem nenhuma vantagem aparente ou oculta, eu sei que o Senhor vai trabalhar no coração de pecadores e eles vão se converter a ti e o seu nome será para sempre glorificado. Este é o modelo que devemos seguir. Eu quero segui-lo. Gostaria que você também desejasse seguir este modelo bíblico para que o nosso testemunho e vida estivesse unidos e o nome do Senhor fosse glorificado através do que ele faz na nossa vida. Querendo Deus, amanhã